Glória a Deus. Raviki. Cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Por gentileza, abra sua Bíblia no livro de Marcos. No capítulo 5. O versículo 18, 19 e 20. Marcos, capítulo 5, versículo 18 ao 20. Diz assim: E entrando ele no barco, suplicava-lhe o que fora possuído pelo demônio, que pudesse estar com ele. Todavia, Jesus não permitiu, mas disse-lhe: Vai para casa e anuncia-lhes quão grandes coisas te fez o Senhor e como teve misericórdia de ti. E ele partiu e começou a divulgar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fez, e todos os homens se maravilhavam. Glória a Deus. Irmãos, esses versículos que nós lemos, o contexto dele fala de uma história bastante conhecida, que é sobre Jesus e a libertação de um homem que estava possuído por uma legião, o homem gadareno. E a Bíblia nos diz, ou melhor, a Bíblia faz questão de nos falar, de nos dizer que a situação daquele homem, a situação que aquele homem se encontrava, a Bíblia nos diz que aquele homem ficava clamando nos montes e se cortando com pedras. E a Bíblia também nos diz que aquele homem vivia nos sepulcros. Aquele homem não habitava em casas, mas aquele homem vivia nos cemitérios, nos sepulcros. E a Bíblia também nos diz que aquele homem, como eu já falei, ele se cortava com pedras, talvez como uma forma de dizer, como uma forma de se libertar daquilo que ele estava aprisionado por aquela legião. Glória a Jesus. E a Bíblia diz, nos mostra que Jesus, ele foi ao encontro daquele homem e libertou a vida daquele homem, daquela legião. Glória a Jesus. E nós vemos, irmãos, pela situação que aquele homem se encontrava, era uma situação de vergonha, uma situação onde ele perdeu totalmente a moral e a honra, porque o livro de Lucas nos fala que aquele homem andava despido. Ou seja, o inimigo tirou a moral daquele homem, o inimigo tirou a honra daquele homem, o inimigo, ele colocou vergonha naquele homem, aleluia. Porque é isso, irmãos, que o diabo, o inimigo das nossas almas, ele faz com o homem. Ele tira a honra, ele tira a moral e ele coloca vergonha, aleluia, glória a Deus. E nós vemos muitos exemplos ali fora, aleluia, de pessoas que eram da igreja, de pessoas que andavam nos caminhos do Senhor, mas ao passar por essas pessoas, vivem totalmente numa situação de vergonha. Por quê? Porque um dia o inimigo conseguiu fazer com que essas pessoas viessem à queda. Um dia o inimigo conseguiu fazer com que essas pessoas viessem a cometer um deslize, aleluia, e colocou vergonha, tirou a honra, tirou a moral, aleluia, glória a Deus. E se você, amado ouvinte, veio aqui nessa noite, aleluia, e você disse para você mesmo: eu estou com vergonha, eu estou envergonhado pelas práticas que eu fiz lá fora, eu estou envergonhado pelas coisas que eu fiz lá fora, eu tenho uma boa notícia para te dizer, aleluia, o mesmo Jesus que libertou aquele homem, ele está aqui nessa noite para te dar de volta a moral, para te dar de volta a honra e tirar a vergonha que o inimigo colocou. Glória a Jesus, aleluia. Então, irmãos, Jesus, ele faz isso quando o inimigo tira a honra, quando o inimigo tira a moral, aleluia. Jesus, ele dá honra, Jesus, ele dá de volta a moral, aleluia, e ele tira a vergonha, ele limpa, aleluia, as vestes com o sangue dele, aleluia. Glória a Jesus. Mas antes de Jesus ir até Gadara, a Bíblia nos mostra
que ele e os discípulos enfrentaram uma tempestade. Antes de Jesus e os discípulos enfrentarem uma tempestade, o capítulo 4 nos mostra que Jesus estava pregando parábolas, ensinando parábolas. E no Mar da Galileia, quando ele estava prestes a ir para a cidade de Gadara, para a terra de Gadara, a Bíblia nos diz no capítulo 45, no versículo 35 do capítulo 4: e naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para o outro lado, ou cheguemos no outro lado, aleluia. Nós vemos aqui que Jesus, ele deu uma ordem para os discípulos: passemos para o outro lado. Jesus, ele não disse, vamos tentar passar para o outro lado, porque na tentativa há possibilidade de derrota, mas com Jesus não existe derrota, com Jesus não existe fracasso, com Jesus o nosso barco não afunda, aleluia. Por isso que ele disse, cheguemos do outro lado, aleluia. Era como se Jesus quisesse dizer, venha o que vier, aconteça o que acontecer, passe o que passar por nós, aleluia, nós vamos chegar do outro lado, aleluia. E nós podemos levar isso para a nossa vida. Muitas das vezes a gente passa luta, muitas das vezes a gente passa por provações, muitas das vezes a gente passa, aleluia, por perseguições, aleluia. Mas se Jesus nos fez uma promessa que a gente chegaria do outro lado, aleluia, creia somente nele, porque nós vamos chegar do outro lado, aleluia. Mesmo com luta, mesmo com a tempestade e mesmo com o vento soprando forte, aleluia, você chegará do outro lado. Sabe por quê? Porque é Jesus que está no teu barco, é o dono do barco que está nele, e ele tem o controle de tudo, aleluia, glória a Jesus. E a Bíblia nos mostra que no momento que eles estão na tempestade, no momento que eles estão passando pela tempestade, o vento está soprando tão forte, as águas estão tão agitadas, que a Bíblia diz que as águas começaram a encher o barco, aleluia, e consequentemente os discípulos começaram a ficar com medo, os discípulos começaram a ficar atemorizados, os discípulos começaram a ficar com muito medo, tanto que um deles foi até Jesus quando estava dormindo e disse assim, Senhor, o Senhor não se importa conosco, Senhor, o Senhor não se importa com essa situação, Senhor, o Senhor não está vendo a situação que a gente está passando, como nós, irmãos, nos dias de hoje, aleluia, a gente está passando pela prova, a gente está passando pela dificuldade, e a gente acha que Jesus não está nos vendo, a gente acha que Deus não está contemplando, aleluia, os nossos passos, aleluia. E a Bíblia diz que Jesus não questiona nada, não fala nada, não se explica, aleluia. Jesus apenas se levanta, repreende o vento e diz, aquieta-te mar, aleluia, glória a Deus. Mas irmãos, se era o mar que estava agitado, se eram as águas do mar que estavam entrando no barco, por que Jesus repreendeu primeiro o vento? Obviamente, porque era o vento que estava fazendo o mar ficar agitado, aleluia. Mas eu digo isso porque talvez se fosse qualquer outra pessoa, ao ver o mar agitado, ao ver as ondas, ao ver as águas do mar entrando no barco, teria dado a ordem primeiro para o mar e esquecido o vento, aleluia. E por que eu estou dizendo isso? O que eu quero dizer é que Jesus sabe exatamente o que está fazendo. Sabe por quê? Muitas das vezes a gente quer ensinar a Jesus a fazer as coisas. Muitas das vezes a gente quer ensinar a Deus a fazer as coisas, quando na verdade Jesus é o que mais sabe o que está fazendo na nossa vida, aleluia. E para alegrar teu coração, aleluia, eu quero te dizer através da palavra de Deus, que a qualquer momento, aleluia, não se preocupe, a qualquer momento Jesus vai se levantar e vai repreender o vento e vai dizer ao mar, aquieta-te mar. Aleluia, glória a Jesus. Mas o que é que nós devemos fazer? Ter fé. Nós devemos ter fé que Jesus vai resolver. Nós devemos ter fé que Jesus está nos vendo. Nós devemos ter fé que Jesus está conosco, irmãos. Por quê? Porque o mundo lá fora, quando passa luta, o mundo lá fora luta sozinho. Mas quando a gente passa por luta, aleluia, quem está conosco é Jesus, aleluia.
E quem domina o mundo lá fora é o inimigo. O inimigo está dominando o mundo lá fora e ele já está derrotado. Mas a Bíblia diz que em Cristo Jesus nós somos não apenas vencedores, nós somos mais do que vencedores. Aleluia! Glória a Jesus. E após o milagre de Jesus, eu vejo algo muito interessante aqui na palavra do Senhor. Após o milagre de Jesus, de ter acalmado a tempestade, os discípulos ficaram olhando um para o outro e dizendo assim: quem é esse homem que até o vento e o mar lhe obedecem? Aleluia. Quero te dizer algo através da palavra de Deus. O milagre vai ser tão grande, aleluia, a bênção vai ser tão grande, que as pessoas vão olhar e dizer: quem é esse Jesus que ela serve? Quem é esse Deus que ele serve? Quem é esse Deus que essa igreja serve? Aleluia. Glória a Jesus. E a Bíblia nos diz que Jesus e os discípulos, chegam do outro lado. Aleluia, glória a Deus. E a Bíblia diz no capítulo 5: e eles chegaram do outro lado do mar, a terra dos Gadarenos. Aí a Bíblia diz no versículo 2: e saindo ele do barco, imediatamente veio ao encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo. Aleluia, glória a Deus. Eu vejo algo muito interessante nesse versículo 2, no versículo 1 e versículo 2. O quê? Que a Bíblia diz que após Jesus, assim que Jesus saiu do barco e pisou na terra dos Gadarenos, aquele homem que estava possesso, imediatamente ele foi aos pés de Jesus. No versículo 6 diz assim: mas Jesus, quando ele viu Jesus ao longe, correu e o adorou. Irmãos, o que é que eu vejo de interessante aqui na palavra de Deus? É que por causa da situação que aquele homem se encontrava, por causa da vida que aquele homem tinha, consequentemente as pessoas tinham medo. Aquele homem causava medo. Então, consequentemente, as pessoas corriam de medo daquele homem, por causa da situação que ele se encontrava. Mas o que é que eu vejo de interessante aqui? É que o homem que fazia as pessoas correrem, correu, mas só depois que Jesus chegou. Aleluia, glória a Deus. Porque é assim, irmãos, quando Jesus chega a um lugar, quando a presença de Jesus está no lugar, aleluia, as coisas invertem, aleluia, as coisas mudam, aleluia, acontece algo diferente, aleluia, glória a Deus. Exemplos: pessoas que bebiam, pessoas que eram alcoólatras, quando Jesus entrou na vida, quando Jesus chegou, pararam de beber, aleluia. Pessoas que viviam nas ruas, pessoas que eram drogadas, viviam nas ruas, e as pessoas olhavam e diziam assim: esse aí não tem mais jeito, esse aí ninguém dá nada, aleluia. Mas quando Jesus chegou, aleluia, a situação mudou, e ele até passa na mesma rua, só que dessa vez é pregando o evangelho, é testemunhando o que Cristo fez na vida dele, aleluia. Porque onde Jesus chega, porque onde há a presença de Jesus, algo acontece, há alguma mudança, aleluia, glória a Deus, porque ele tem poder para fazer, aleluia, a mudança. E a Bíblia nos diz que aquele homem vivia nos sepulcros, ou seja, aquele homem vivia em cemitério, e cemitério é ambiente de morte. Mas quando Jesus chegou na cidade de Gadara, a Bíblia diz que aquele homem saiu do ambiente de morte e foi até Jesus. Ou seja, na presença de Jesus, aquele que está morto, aquele que está em ambiente de morte, aquele que está em caminho de morte, aleluia, Jesus dá vida, Jesus traz para o caminho de vida, aleluia. E Jesus, ele dá vida, não só vida, mas vida com abundância, aleluia, glória a Deus. Porque Jesus, ele tem poder, aleluia, para fazer aquele que está morto lá fora espiritualmente voltar à vida, aleluia, glória a Deus. Glória a Jesus. Como ele fez com Lázaro, irmãos. Lázaro estava dentro do sepulcro, em um ambiente de morte, mas Jesus, ele deu a ordem: Lázaro, sai para fora, aleluia. E Lázaro saiu do ambiente de morte, aleluia, e teve vida, aleluia, glória a Jesus. Por quê? Porque através da ordem de Jesus, através da palavra de Jesus, através da palavra, aleluia, o que está morto volta a ter vida. Glória a Jesus, glória a Deus. E a Bíblia diz, irmãos,
que vários homens, no capítulo 5, se os irmãos observarem, a Bíblia diz que vários homens já tentavam prender aquele homem com correntes, com grilhões, com cadeias, com prisões, mas a Bíblia diz que nenhum homem conseguia dar jeito nele, nenhum homem conseguia amansá-lo, aleluia, glória a Deus. Mas, por quê? Porque a força que aquele homem tinha era por causa daquela legião, ou seja, ele conseguia se libertar, ele conseguia se soltar daquelas correntes e aquelas prisões. E eu peço para que você dobre a sua atenção, porque eu vejo algo muito interessante aqui através da palavra de Deus. Aquele homem, irmãos, ele conseguia se libertar por causa da força que a legião dava. Ou seja, aquele homem conseguia se libertar pelo que aprisionava ele por fora, mas ele não tinha força para se libertar do que aprisionava ele por dentro. Aleluia, glória a Deus. E muitas pessoas, talvez você que esteja me ouvindo, você se demonstra forte, você demonstra força, ou melhor, você se demonstra alegre, você demonstra ter felicidade, você demonstra estar com vida boa, você demonstra na sua aparência, por fora, aleluia, está bem, mas dentro de você existe algo que lhe aprisiona, dentro de você existe algo que lhe escraviza, dentro de você existe algo que não deixa você ter paz, aleluia, glória a Deus, e você até tenta se libertar, mas não consegue, sabe por quê? Porque você não consegue se libertar sozinho. Jesus, aquele que foi ao encontro daquele homem que estava possesso por legiões, Jesus foi ao encontro daquele homem que estava aprisionado, escravizado pelo inimigo, aleluia, Jesus foi ao encontro e libertou. E eu aprendo aqui através da palavra de Deus, que o único, porque nenhum homem podia dar jeito nele, o único que pode dar jeito na tua vida, o único que pode transformar na tua vida, o único que pode mudar a tua vida é Cristo, é Jesus, aleluia. Por quê? Porque a Bíblia nos mostra, irmãos, que nenhum homem podia amansá-lo, nenhum homem podia dar jeito nele, aleluia. E nós aprendemos através da palavra de Deus hoje em dia. Talvez você tenha procurado amigos, talvez você tenha procurado pessoas, médicos, psicólogos, mas ninguém dá jeito em você, aleluia, glória a Deus. Ninguém consegue fazer uma mudança na tua vida, no teu caráter, no teu jeito, porque só Jesus consegue. Aleluia, glória a Deus. Então, nós vemos através da palavra de Deus que Jesus é o único que pode nos libertar da escravidão. Jesus é o único que pode nos libertar dos vícios. Jesus é o único que pode nos libertar das prisões, das cadeias, não a exterior, mas o que te aprisiona por dentro. Aleluia, glória a Deus. E a Bíblia nos diz, nos versículos que nós lemos, que após Jesus fazer a transformação, após Jesus fazer a libertação na vida daquele homem, o versículo 18 diz assim: e entrando ele no barco, suplicava o que fora possuído pelo demônio, que pudesse estar com ele. Todavia, Jesus não permitiu, mas disse-lhe: vai para casa, para os teus parentes, e anuncia-lhes quão grandes coisas te fez o Senhor. E nós aprendemos algo, para finalizar, através da palavra de Deus, que quando Jesus ele nos salva, quando Jesus ele nos liberta, quando Jesus ele nos faz uma transformação na nossa vida, o que ele deseja para muitas das pessoas é não apenas pregar o evangelho para fora, não apenas pregar o evangelho para outros países, mas uma das prioridades que Jesus quer, que é a vontade de Jesus, é que a gente pregue para a nossa casa. Aleluia, porque após a libertação daquele homem, Jesus, ele até queria ir com Jesus, só que Jesus ordenou a ele para que fosse primeiramente para casa, aleluia. Então nós aprendemos através da palavra de Deus, que Jesus é o único que liberta, Jesus é o único que transforma, e Ele é o único que pode libertar o homem da escravidão, aleluia, glória a Deus, amém. Glória a Jesus.
Jesus devolveu àquele homem